Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Os convidados de hoje são Fernando Alessio e Gustavo Stretman, dois gestores da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Provavelmente você já ouviu falar, você já conhece, e se você não conhece, está aqui a deixa para conhecer. Fernando, Gustavo, sejam bem-vindos ao Coachcast. Muito obrigado, professor. Bom, gente, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Fernando Alessio, eu sou o atual CEO da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, e comigo aqui está o Gustavo, né, Gu? Isso, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Gustavo, eu trabalho um pouquinho na parte operacional do e-commerce. Eu vou estar aí com o Fernando e com o Alexandre, que é meu professor na ESIC, conversando um pouquinho sobre o dia a dia, né? Como é a nossa operação no e-commerce lá dentro da Nerd Store. Legal, a gente tem muita história boa para contar aqui. A gente já combinou o jogo aqui nos bastidores, acho que tem algumas coisas bem curiosas para a gente discutir, para a gente debater. Queria agradecer imensamente ao Fernando pela disposição e pela disponibilidade, e ao Gustavo por ter feito a ponte. Como ele comentou, foi meu aluno na ESIC, um dos melhores alunos da faculdade, vou deixar gravado aqui publicamente, tá? E parabéns ao Fernando por ter o Gustavo na equipe. Rapaz, difícil segurar esse profissional, viu? Segura que o bicho vale ouro. O cara é muito bom. E a gente fica muito, muito satisfeito como professor de ver os alunos no que eu chamo de mundo real, né? Dentro das empresas, no mercado, performando, ganhando promoção, trocando diária, crescendo, porque aquele momento de sala de aula é justamente para construir uma bagagem para a vida, né? O Gustavo aí não me deixa mentir. Muitas vezes eu falo, gente, não se preocupem com a nota. Eu, como professor, tenho que passar o final de semana corrigindo a prova e lançando para a secretaria. A missão de vocês é aprender isso aqui e levar com vocês para o resto da vida. Exato. É colocar em prática. Porque senão não adianta tirar 10 e não colocar em prática. E acho que dá para a gente fazer um bate-papo bem legal a 3 aqui, para a gente falar um pouquinho sobre e-commerce, que é o tema principal dessa terceira temporada do Coachcast, e nada melhor do que trazer uma loja tão emblemática, tão forte, uma presença, um posicionamento tão icônico no mercado brasileiro quanto vocês. Legal. Para a gente começar, Fernando e Gustavo, eu queria que vocês contassem um pouquinho do background de vocês, como é que vocês chegaram no mundo do e-commerce e, consequentemente, na Nerd Store. Perfeito. Gu, vou deixar você começar. Beleza, é engraçado, porque eu tive uma transição de área completamente diferente antes de entrar na Nerd Store. Eu sou formado em gastronomia pela faculdade OPET, e até então, antes de entrar na Nerd Store, eu trabalhava no ramo de gastronomia, né? Trabalhei aí durante 4 a 5 anos. E eu iniciei já minha segunda graduação, ainda quando eu era agente de cozinha. Eu iniciei minha graduação um ano após eu terminar minha graduação de gastronomia, né? E durante a minha faculdade de administração, eu recebi uma oportunidade aí de migrar de área, né, para a área administrativa, a partir do convite do Fernando para eu ir ali para a Nerd Store. No momento tinha abrido uma vaga na área de financeiro, auxiliar financeiro, e já era uma área que eu tinha interesse, porque eu gostava muito da matéria de contabilidade lá na faculdade, né? Tinha o professor Marlon, de contabilidade básica, o cara é sensacional também, professor muito bom, acima da média, assim, e apareceu essa oportunidade, eu enviei um currículo para a Nerd Store e acabei recebendo esse convite deles, né, para fazer um processo seletivo lá, e com o passar do tempo aí do período da contratação, fui contratado e desde então comecei a atuar na área financeira lá da Nerd Store. Ao decorrer do tempo, quando eu fui conhecendo um pouquinho, né, como funcionava o e-commerce, porque é engraçado que eu não fazia ideia, né, de como funcionava o e-commerce. Você tem uma visão de cliente, assim, parece ser uma coisa muito simples, mas quando eu entrei e comecei a vivenciar um pouquinho do processo, né, eu entendi como é que funcionava e eu fui ganhando um pouquinho mais de espaço lá e ao decorrer do tempo fui migrando um pouquinho de área. Então hoje eu estou um pouquinho na parte de logística, um pouquinho na parte operacional, mas depois a gente se aprofunda um pouquinho mais. Mas eu tive basicamente essa transição aí, cheguei numa nova área e fui aprendendo com o tempo, né? Legal, parabéns. Fernando? Bom, vamos lá. Eu sou desenvolvedor, né, de web. Comecei minha carreira como desenvolvedor lá no início dos anos 2000. A gente estava até brincando aqui nos bastidores. Usava muito front page na época. Enfim, era outro universo, né, era outro mundo.
Porém, logo quando eu iniciei na minha carreira, eu sempre buscava trabalhos, né, focados dentro desse universo de varejo. Era uma coisa que apesar de fazer, né, os projetos do que na época a gente chamava os famosos sites institucionais, antes da Web 2.0, eu já tinha interesse por esse mercado varejista, né? Na época, se eu não me engano, o Grupo Submarino, né? O Submarino era um dos expoentes no mercado e eu buscava pegar alguns jobs através de alguns contatos que eu tinha para fazer para esse grande portal, né? Eu lembro na época de fazer um trabalho para Blockbuster através de contatos desses. Sabe que esse é um job que ninguém mais consegue hoje, né? Até porque ela não mais, né? Infelizmente. Mas eu lembro que no início dos anos 2000 eu fazia bastante trabalho na parte de front-end, né? Na época não tinha muito essa divisão de front-end e back-end, era web designer, webmaster. Resolve aí. Era o profissional que resolve aí. Exatamente. Se dividia mais ou menos nesses nomes. Aí eu fiquei por alguns bons anos trabalhando como desenvolvedor. Hoje eu tenho 34 anos, então dos meus 15 eu comecei a trabalhar de fato, né, remunerado com desenvolvimento web. Até os meus 25, 26 anos eu ainda atuava como desenvolvedor e eu comecei a migrar, você vai ganhando um pouco de experiência na vida, eu comecei a migrar para a parte de gestão. Então eu deixei de ser desenvolvedor, eu comecei a trabalhar com gestão de projetos. Uma vez na parte de gestão de projetos, rapidamente eu já migrei para o departamento comercial, né? Então, tanto na minha empresa, na época que eu tinha, quanto nas empresas que eu trabalhei como funcionário, eu sempre cuidei dessa parte comercial, né? Então, atendendo grandes clientes, grandes contas e fazendo essa transição entre o que você vende para o cliente, para o que você de fato entrega para ele, né? Porque é uma conversão de assuntos. Você precisa conseguir, né, entregar um projeto técnico, mas você precisa de argumentos comerciais para fazer esse tipo de trabalho. Então isso me deu bastante background nessa área de tecnologia. E o último trabalho que eu estive antes da NetStore era na Pixel Wolf, que é uma empresa que cuida de toda a tecnologia do grupo Jovem Nerd, né? Portal, aplicativo e etc. E eu era executivo de projeto deles. Fui contratado pelo Thiago e pelo Hugo. E como eu tinha esse background de e-commerce, eu sempre provoquei eles em a gente trazer um núcleo de e-commerce para dentro da Pixel. E com isso, a gente já atendia, né? A Pixel já atendia uma coisa ou outra da NetStore. Com isso, a gente se aproximou, né? Com essa minha entrada na Pixel Wolf, a gente se aproximou mais para esse universo de e-commerce. Lá dentro foi quando a Pixel Wolf teve a oportunidade de fazer a aquisição da NetStore, né, na virada de 2018 para 2019, e eu tive a grata surpresa, né, o grato convite dos sócios da Pixel Wolf para me tornar sócio deles e, consequentemente, o CEO da empresa. Então foi dessa forma que eu, assim, bem resumidamente, que eu cheguei ao mais alto cargo, né, dentro da NetStore. Legal. Antes de eu te perguntar sobre como foi assumir o que hoje a gente conhece como a maior loja nerd do Brasil, certo. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho no início da tua experiência, da tua jornada ali, naquele momento pré e pós-bolha dos anos 2000. Uhum. Né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu também venho dessa área técnica, de tecnologia, de desenvolvimento, já trabalhava com e-commerce, com internet ali em 97, 99, e a gente viu aquela empolgação toda ruir, ir por água abaixo. Qual foi o teu sentimento? Você se assustou com isso? Você se desencantou? Você ficou mais mordido ainda? Puxa, não, peraí, o mercado não está entendendo do que isso aqui é capaz. Como é que foi essa experiência? Bom, nessa época, eu não tinha muita visão sobre a parte de business desse mercado. Eu era mais um atuante ali da produção, né, da execução dos projetos. Com certeza eu tive um impacto, sim, em cima da bolha, porque existia uma expectativa muito gigante no mercado em relação aos investimentos que estavam sendo feitos nos grandes portais. Eu lembro muito bem que eu tinha alguns projetos já fechados que iriam me garantir o faturamento de um ano e meio de trabalho.
E, assim, rapidamente isso ruiu na época. Então, financeiramente, é que faz muito tempo, né? Mas eu lembro um certo amargor, assim, de ter perdido alguns jobs, né, importantes para mim, o início de carreira, início de vida adulta. Então, Refletiu, né? foi um momento importante, eu acho que, de transição para o mercado. Eu acho que o mercado deu um recado que a internet, apesar de ser muito nova, ela não pode ser gerida por amadores. Uhum. Não só amadores técnicos, mas amadores de negócios, de business mesmo, né? A galera que gosta do dinheiro fácil. Então, foi um marco importante, assim, mas pessoalmente foi um pouco triste na época. O Gustavo não, pela idade, né, não chegou a viver não. isso. Rapaz, acho que o Gustavo jogava Pokémon, Gu, ou você tava tomando consciência. Não, tava tomando consciência ainda. Quem eu era, o que eu era. Mas eu e o Fernando somos jovens há mais tempos, né, Fernando? Exato. A gente viveu ali bug do milênio, com bolha das .coms, e como o Fernando bem colocou, acho que foi um aprendizado, uma fase de transição, de amadurecimento do mercado eletrônico, digital, muito importante para principalmente a tua geração que chegou um pouco depois para atuar nesse mercado. Exato. Então você hoje trabalhando com financeiro, com logística, você tem situações muito mais moldadas, preparadas, evoluídas, que eu brinco assim, o tufo esquerdo da careca que eu perdi desenhando layout de boleto com banco e aprovando com Caixa Econômica, que era um inferno. Cara, não aprovava nunca, não batia. Meu Deus. Né? Hoje não, hoje você pluga num gateway de pagamento, tá tudo certo. As ferramentas são essenciais ali, são fáceis, né? Muito mais práticas já. Exato, e a gente consegue focar muito mais no modelo do negócio, na operação, no dia a dia. Claro que tem os pormenores técnicos, que não são poucos, não são pequenos e não são simples, mas hoje a gente tem uma tecnologia e uma evolução dessas ferramentas muito maior que permitem que hoje eu consiga começar dentro de casa sem saber programar, através de uma plataforma, montar um e-commerce. Acho que o mercado todo ganha muito com isso. A gente vem aí de um período de pandemia, onde só em 2013 a gente teve mais de 13 milhões de novos consumidores, né? Exato. E além de milhares, centenas de milhares de novos lojistas, porque se tornou algo acessível e é muito mais hoje uma disposição de querer fazer do que saber como fazer. Porque querendo, você vai atrás e você tem que saber menos, pelo menos tecnicamente, do que precisava saber há 20 anos atrás. Claro que tem que ter uma noção de gestão, de negócios, de como conduzir. Como o Fernando falou, não é um negócio que só por si só vai funcionar. Ele precisa de uma mão, né, segurando ali a condução do trem. Mas, Fernando, deixa eu voltar à pergunta que eu te provoquei então, né? E como foi assumir a Nerd Store? Uma loja que já vinha num crescimento, a gente acompanha aqui de mercado, agressivo, acelerado, com um posicionamento de marca muito forte, num nicho muito peculiar, né? E com uma comunidade de fãs gigantesca. Né? Exato. Bom, Alexandre, eu acho que são vários desafios, assim, são várias frentes que eu posso testemunhar aqui para vocês. Eu acho que, assim, existe um desafio pessoal, né, muito grande, porque eu fiz a minha carreira trabalhando na área de serviços, eu nunca fui varejista, então isso traz uma dinâmica totalmente diferente, né? Eu tô acostumado na área de serviços a prestar consultoria para lojistas, né? Na área de e-commerce, eu fiz bastante projetos em cima disso, então era comum na minha mente, né, eu ter uma posição de consultor, e a posição de consultor em alguns momentos ela se torna confortável, porque você tem a teoria, né? Você tem os estudos e você explicita isso para o seu cliente, né? Na época que eu trabalhava com projetos, e o cliente tinha somente o papel de aplicar aquelas instruções e fazer acontecer. Quando eu me torno o varejista, eu olho para um universo totalmente diferente do que eu estava acostumado. Tanto da parte de planejamento estratégico e principalmente a questão administrativa, fluxo de caixa, a parte tributária, que é um universo à parte. Né? Então, esse foi, obviamente, o que eu encaro como pessoal, assim, o maior desafio da minha carreira foi passar por essa transição, e eu estou ainda vivendo essa transição, né? Cada ano, cada mês que passa é uma novidade, enfim. Então esse
de longe, é o maior desafio pessoal para mim. Agora, falando em termos de empresa, né, de marca, o meu maior desafio, aí já como gestor, tanto da equipe quanto da marca, da empresa como um todo, né, é conseguir fazer com que essa transição fosse feita de forma suave, sem que alterasse os princípios da marca. Porque ela foi fundada pela família Jovem Nerd, né, como as pessoas devem saber, e eles sempre imprimiram um estilo pessoal muito importante na empresa, tanto de cuidado, de carinho com os clientes, com os fornecedores, e eu não poderia de maneira alguma perder isso, né? Porque sempre foi uma marca muito atrelada à figura pessoal deles. Então eu tinha uma dúvida na época de como é que eu vou fazer essa transição sem que o público não me odeie. Então, não queira me queimar. Uma coisa de ser o substituto odiado porque você assumiu o papel do meu ídolo, né? Exato. Tipo, isso para mim, assim, confesso que me tirou muitas noites de sono. E aí a gente começou a construir um caminho junto com eles de transição e de aprendizado da forma como eles geriam a empresa e da forma como eles acreditavam que deveria ser gerido. E a gente trabalhou aproximadamente 1 ano e meio dentro dessa transição sem que isso fosse divulgado para o mercado. Justamente porque a gente queria entender se os caminhos que a gente pôs no papel ia de fato fazer sentido na prática. Existe uma lacuna gigantesca entre teoria e prática em alguns setores. E nessa transição não foi diferente. Quando a gente se sentiu seguro, minimamente seguro, para fazer essa transição, então a gente comunicou em setembro de 2020, né, ano passado, no nosso aniversário de 13 anos, a transição da empresa e, consequentemente, a mudança da marca. A gente aproveitou esse momento para mudar a marca e começar a mexer um pouco no posicionamento dela, por entender que isso fazia sentido e era um momento oportuno, né? Então, assim, resumidamente, esses foram os 2 desafios, né, principais aí dessa transição. Legal. A gente pode começar por marketing, aqui numa provocação que eu vou fazer para vocês dois. Se a gente pegar as 4 áreas da administração, marketing, recursos humanos, financeiro e produção, vamos trazer produção aqui para uma logística, para operações, para contextualizar melhor dentro do business, né? Qual o peso de cada área e como vocês lidam com isso? Você falou que é uma curva de aprendizado constante, né, Fernando? De estar nessa posição como gestor, como administrador do negócio. Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tem uma carga de complicações excessiva, né, a mais do que talvez fosse necessário, mas o Brasil, o buraco é mais embaixo. Exato. E dentro dessas 4 áreas, como você classifica, né? Assim, puxa, nós colocamos uma atenção maior aqui, é muito isométrico, não, as pessoas fazem uma diferença muito grande. Como é que você daria pesos para essas 4 áreas? Bom, é tudo uma questão de tamanho de corporação, na minha visão. Por quê? Conforme você vai escalando, uma coluna dessa pesa mais. Então, é difícil dizer que elas são igualitárias em todo o tempo da empresa. É difícil. A empresa vai fazer 14 anos esse ano e eu te garanto que uma coluna dessa pesa diferentemente em cada época, né? Vou usar um exemplo do que aconteceu com a pandemia, que eu acho que isso fica claro, que no início da pandemia, né, aqueles primeiros 40 dias ali entre segunda quinzena de março e abril, foi uma época desesperadora pra gente. Para mim, pessoalmente falando, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Não dava para ter uma ideia do se a demanda ia aumentar, se ia diminuir, enfim. Com isso, a gente se readequou e fizemos alguns ajustes na empresa, inclusive na parte de produção. Então, nesse momento, a questão de produção e logística, ela pesou muito grande. Ela se tornou, obviamente, o meu maior foco para que eu conseguisse atender a expectativa do meu público. Quando eu fiz isso, então a gente passou aí uns 3 meses focados em produção e logística, para dar conta de desenvolver as máscaras, né? A gente lançou as máscaras na época porque não tinha máscara, as máscaras eram muito ruins, as que tinham, as PFF2 na época
não tinha nem para os profissionais de saúde. E aí a gente desenvolveu uma com tripla camada, que assim, de tecido era que ela tinha maior nível de segurança na época. Competente, né? O Gustavo me vendeu algumas, tá? Eu acabei comprando lá e falou, olha, vai sair um combo novo na semana que vem, fica melhor. Então a gente fez isso, então a gente tinha uma expectativa X de vendas. Vamos fazer? Vamos, eu acho que vai dar para manter o emprego de todo mundo. Eu acho que a gente vai passar por essa crise. Cara, a gente esperava X, a gente vendeu tipo 15 vezes a mais do que a gente esperava. E isso trouxe uma enxurrada de desafios nessa parte de produção e logística. Uhum. O que aconteceu como consequência disso? Recursos humanos. Logo na sequência. Então foram 3 meses ali muito puxados, olhando para a produção, investimento em fábrica, aumentando logística, melhorando a ampliação de segurança para a equipe poder trabalhar, conseguindo mão de obra dentro de uma escassez, né, e de segurança, principalmente, né, sanitária. Logo depois, o principal desafio foi recursos humanos, porque quando você tem um alto volume de vendas, consequentemente você tem um alto volume de trabalho. E você, humanamente, é impossível dar conta de uma enxurrada dessa. Diferente de um varejo. Precisa de braço, né? Exato, por causa que o online ele não te limita. Se você estiver preparado tecnologicamente, isso escala muito rápido. Então, a Nerd Store, ela sofre muito com escala, sempre foi assim, por causa do tamanho do público. Quando o público engaja com o produto, vem uma avalanche para cima da gente. E aí é aquela correria e aquele desgaste para a gente conseguir atender a demanda, né? Quem vivencia sabe. Exato. Então, assim... Quem vivencia operacional. A gente fica constantemente, Alexandre, transitando entre esses 4 colunas que você citou. Legal. É uma visão interessante, porque mostra que o negócio ele é vivo, né? Ele é pulsante. Então, você vai ter dores e sensibilidades diferentes em cada momento. Exato. Então, é um efeito cascata, né? Então, uma das coisas que eu fiz quando eu assumi a empresa foi de querer verticalizar a minha produção daquilo que eu vendo mais, que é a parte de vestuário. Então, eu verticalizei a produção, eu fiz uma fábrica própria pra gente, para sair da mão do terceirizado, para ter mais agilidade, maior margem, né? A gente conseguir ter maior controle de qualidade. Só que com isso me traz um exercício de você ter que se profissionalizar dentro de cada setor desse, né? Então você precisa evoluir com recursos humanos, porque de repente você tem um X de funcionários, de colaboradores, cara, 2 meses você está com 4 vezes esse número. E aí você infla a tua equipe, você não tem processos estabelecidos corretos para gerenciar essa equipe. Se você tem equipe híbrida, trabalhando metade home office, metade no mundo físico, presencial, como que você gerencia todos os departamentos, como você faz as pessoas ficarem engajadas, motivadas. Então, isso é um desafio para quem está igual na minha fase, né, na fase que a gente está de transição entre deixar de ser uma empresa de pequeno porte para uma empresa de médio porte. Essa transição é bastante dolorosa, porque você tem que estar extremamente atento em aprender e também implementar essas melhorias. E essas melhorias, elas não são fáceis, elas não são baratas de serem implementadas. Então, é sim um desafio e com certeza é dinâmico. Cada mês, cada período eu estou olhando para um departamento, né, para um pilar desse que você comentou. É legal, até quando você questionou, fez a pergunta, né, elaborou a pergunta, que eu entrei na empresa era fevereiro de 2020, né? Então, esse processo que o Fer comentou, dessa implementação da fábrica, dessa mudança de processo, do crescimento da equipe, eu acompanhei ele, né, desde então, né? Eu entrei finalzinho de fevereiro, daí metade de março já estourou a pandemia, e eu entrei no setor financeiro, e quando você vai acompanhando, né, esse processo no dia a dia, eu comecei a aprender um pouquinho sobre os demais setores, né? Você dividiu os setores em marketing, em produção, em logística. Eu entrei no setor financeiro. Só que, assim, como eu estava acompanhando todo o processo, estava acompanhando toda a evolução da empresa, a implementação da fábrica, eu fui adquirindo um pouco desse conhecimento, e daí, ao decorrer do tempo, o Fer já foi me dando esse espaço, né, para transitar entre essas áreas. E isso, para mim, profissionalmente, foi muito enriquecedor.
E como é que foi essa transição, Gu? De sair da área financeira, né, de você estar ali olhando o controle, número, nota fiscal, faturamento, e olhar o que estava acontecendo lá no depósito, né, lá na operação. Como é que foi para você, profissional, né, essa experiência de transição de área, e como está sendo para você, dentro da Nerd Store, contribuir com uma segunda área diferente da qual você chegou? É engraçado, como eu tinha comentado no começo lá, você tem uma visão de cliente, primeiramente, sobre o e-commerce, que parece ser muito simples, né? Você basicamente, eu vou fazer um pedido dentro da loja e eles vão enviar. É simples, né? É só enviar para o cliente, né? Exatamente, é só enviar. Vai estar ali, se pega e envia para mim. Parece uma coisa muito simples. E quando eu entrei e tive uma visão mais ampla, como era complexo, na verdade, né? A integração dos sistemas, que eu tenho que ter um ERP para emitir a nota fiscal, que eu tenho que ter a loja integrada com o ERP para cair o pedido, para o pedido cair no ERP, para aí sim ele ser faturado, né? E você começa a entender um pouquinho do processo em si do e-commerce, você vê que a tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Tem que ser uma pessoa muito inteligente, assim, tem que ser muito capacitado para desenvolver todo o processo, né? Então vamos supor, o cliente vai fazer o pedido, ele vai entrar na loja, então assim, a loja em si já é um sistema muito complexo, né? Porque a gente tem ali uma média grande de SKUs. Então pensa, cada SKU tem que ser registrado fiscalmente, né? Dentro da loja, a parte fiscal, ele tem que ser criado, ele tem que ser, fazer a perfumaria, né? Então tem que ter a imagem do produto, tem que melhorar a experiência do cliente dentro do site. E você começa a entender cada parte do processo e isso vai te enriquecendo. E como você questionou, para mim, acompanhar esse processo e fazer essa transição diária, eu acho que, de certo modo, é meio natural. Porque como você começa a vivenciar no dia a dia e entender um pouquinho como que funciona cada parte do processo, o meu profissional e o meu conhecimento que veio de dentro da faculdade, juntamente, na época que eu estava tendo, que eu entrei na Nerd Store, eu tive gestão de processos dentro da faculdade, eu tive gestão de negócios na internet, com o professor Márcio também, que é sensacional, e daí você pega aquele conteúdo que está dentro da sala de aula e você vem vivenciar ele na prática, parece que você aumenta a tua capacidade de aprendizado. Então, é completamente enriquecedor poder ser um acadêmico e vivenciar o dia a dia da operação. Show. Ô, Alexandre, se você me permite, por favor, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da transição do Gustavo. Eu acho que é importante para o teu público que está ouvindo o podcast. O Gustavo, ele foi contratado, então, para entrar no departamento financeiro da empresa e, obviamente, eu tenho um tipo de gestão, uma filosofia de gestão muito próxima e pessoal da equipe, né? Eu procuro manter um ambiente leve de trabalho na medida do possível e, obviamente, também dar as oportunidades necessárias para quem se destaca. E no caso do Gu, não foi somente uma questão de conhecimento técnico dele, de saber explorar bem as planilhas, de ser atento nos processos, mas é também uma questão de comportamento. Isso é muito importante, isso falta um pouco nessa geração nova que está entrando no mercado de trabalho. Verdade. Porque a postura profissional, a questão de você se posicionar como pode contar comigo. Eu estou aqui para o que você precisar. Né? Então, isso me fez olhar para ele e dar essa oportunidade e entender que ele era um excelente profissional com um excelente potencial dentro da equipe. Então, eu costumo dizer, se eu posso dar uma dica para quem está querendo buscar uma promoção dentro da empresa, para quem está querendo alcançar um diferencial, fazer uma reflexão em cima da postura de trabalho. Buscar ter uma postura onde evita comportamentos inadequados, que consiga estar comprometido com a empresa, com os objetivos da empresa e principalmente com o ambiente de trabalho. Que não seja um profissional tóxico, que eu costumo dizer que quando toda empresa tem problemas, Nerd Store não é diferente. Só que o que muda na minha visão, né? Quando você tem um problema e você, no caso, reclama, demonstra uma insatisfação, você tem dois caminhos. Você pode aplicar essa energia para reclamar, para levar essa insatisfação para a equipe, consequentemente deixando os outros profissionais desmotivados contra a empresa, ou você pode
pegar essa mesma energia e canalizar nos teus gestores e fazer com que isso chegue na diretoria. Porque, em muitos casos, a gente não fica sabendo com detalhe dessas insatisfações. É muito comum os profissionais, o que a gente chama de insatisfação, é muito comum que isso não chegue na sua essência para a gente. Então é importante que a gente tenha processos de RH, né, que a gente tenha uma equipe treinada para ouvir a equipe, para ouvir todo mundo que está envolvido nessa gestão, para que essas reclamações, para que essas insatisfações cheguem até a gente. Então, a minha dica aqui é, você está insatisfeito, tem alguma coisa que não está legal, faça com que essa energia seja canalizada em resolver esse problema, em levar para a diretoria, para a gestão. Porque as empresas que são sérias e que querem acertar, com certeza vão te ouvir. É uma preocupação minha. Eu quero muito, eu sempre provoco a minha equipe. Gente, tem alguma coisa que não está legal? Por favor, me fale. Né? Fale para os gestores das suas equipes, que aí dessa maneira a gente vai conseguir resolver. E o Gu tem muito dessa característica. Né? Isso me chamou muita atenção. Eu tenho outros profissionais dentro da equipe também que têm esse mesmo comportamento. Isso me brilha os olhos. Né? Eu quero estar todo dia trabalhando com pessoas que estejam comprometidas em fazer com que essa situação, com que o ambiente de trabalho melhore. Muito, muito legal você colocar isso, Fernando, porque acho que assim, cria um ambiente muito colaborativo quando você tem um time engajado dessa forma. Acho que é uma baita dica para quem está nos ouvindo aí pensando no crescimento de carreira, né, de se colocar numa postura profissional, como você trouxe, a ponto de resolver o problema da empresa, de melhorar, buscar melhorias, não apontar a falha. Aponta a falha, mas traz a solução, ou pelo menos como a gente pode resolver ou por que aquele problema ele é importante, ele tem que ganhar um grau de prioridade na sua resolução. Senão você se torna aquele cara crítica que só aponta o dedo para todo mundo e não resolve nada. Exato. Você tem que apontar o dedo, olha, tem um problema aqui, inclusive ali tem duas opções de solução. Eu já explorei uma delas e vejo que pode ser um caminho. Preciso de autorização, está fora da minha alçada, mas trazer um desenvolvimento do negócio. É o que, como dono, todo gestor olha. E tem muitas vezes a frustração de não ter um time que tem essa visão de dono. Principalmente a geração nova, né? Vê isso lá no descritivo da vaga. Tem que ter visão de dono. Os caras querem administrar o negócio não é meu, mas tem que ser. E você faz parte de alguma coisa maior. É porque essa visão de dono ela é bastante pejorativa, né, mesmo. Eu concordo sim. Que é difícil você querer, eu tenho visão de dono, mas não tenho salário de dono, né? No caso, eu estou usando o Gu como exemplo aqui, que é... Quando essa transição de setor que ele fez foi em cima de uma postura dele de me procurar e demonstrar uma insatisfação de algumas coisas que estavam acontecendo. E eu falei, Gustavo, eu não quero te perder, né? Você é um excelente profissional, vamos resolver isso juntos? Show. Então, foi exatamente isso que aconteceu e eu acho que, falando por mim, ainda bem que ele me procurou, ainda bem que ele reportou, porque hoje a gente está conseguindo fazer um trabalho em outros departamentos excelente. E se ele não tivesse feito isso, provavelmente a gente não teria construído a história até aqui, sabe? Então, isso é uma coisa que me marcou bastante, assim, nessa transição dele em específico, né? Uma coisa que eu particularmente gosto é que, como não é em todo caso, né? Seria mais empresa, como o Fer falou, a gente está uma transição de pequeno para médio, mas a gente é uma empresa em transição de pequeno e médio porte. Mas é que eu posso chegar diretamente no Fer, entendeu? Posso chegar diretamente no Fernando e conversar com o Fernando. E isso, para mim, ele traz um enriquecimento no ambiente de trabalho que vejo assim como essencial na minha carreira profissional. Essa gestão mais horizontal, né? Exatamente. E como o Fer falou, eu estava comentando que não dá para fazer em toda empresa, e o Fer falou, se não dá para chegar diretamente no dono da empresa, no CEO da empresa, que tenha um profissional capacitado que possa levar essa informação para ele, né? Para ele que possa analisar, para ele que possa rever o processo, né? Rever como ele pode melhorar o ambiente de trabalho ou melhorar os processos da empresa de acordo com a necessidade dos colaboradores. Exato. Excelente. Eu falo muito assim, eu gosto de acordar todo dia, pular da cama para transformar o mundo, para dominar o mundo e transformar, para fazer, né, o grande impacto. Nem sempre a gente consegue. Tem dias que é difícil, tem dia que é chato, tem dia que a gente só leva pedrada, né? Nem sempre a gente ganha. Muitas vezes a gente perde as batalhas diárias. Mas o espírito tem que ser esse, de acordar para fazer algo maior. E quando eu estou atrelado a um CNPJ, a uma marca, a uma empresa, isso me potencializa a fazer muito mais do que eu consigo fazer sozinho, porque eu tenho todo o time, eu tenho a força do negócio para ir para frente.
Então, quando a gente brinca aí da visão de dono, é um pouco assim, puxa, o que eu posso fazer para que o coletivo ao qual eu pertenço possa ser maior amanhã? Exato. Então, assim, puxa, com que eu posso contribuir? Ou com que eu estou insatisfeito? Porque eu falo muito da fila do pão da padaria, né? O cliente que reclama é o cliente que quer voltar amanhã e não pegar fila, ou ter uma fila menor. O colaborador funciona da mesma forma. Gustavo, continuando contigo, né? Você que fez essa transição, você saiu lá das notas fiscais e você foi olhar pallet, você foi olhar logística. Como vocês se preparam para algumas datas sazonais de mercado? O varejo, independente de eletrônico ou não, ele tem algumas datas específicas, em média a cada 2 meses, né, para promover uma alavancagem de vendas. Porém, quando a gente fala de um negócio eletrônico, a Black Friday é uma coisa que começou lá nos Estados Unidos, foi muito bem incorporada aqui no Brasil, há mais de 10 anos já vem dando um resultado muito expressivo para todos os modelos de negócio eletrônico. Tem até empresas de internet que não são de varejo, né, mas que entram nessa onda no período ali do final de novembro, que não tem muito sentido no nosso calendário ali de presentear, de uma data comemorativa. O Natal para nós seria muito mais propício para isso, mas nós adotamos isso como um pré-Natal e muitas vezes até a compra do Natal a gente já faz na Black Friday. Ou não, puxa, eu vou comprar para mim, mas eu estou esperando que em novembro vai ter uma promoção naquela loja. Como é o preparativo de vocês para Black Friday e para outras datas que são importantes para o nicho de vocês? Queria que vocês contextualizassem isso um pouquinho, o calendário do público da Nerd Store. Vamos lá, então. Olhando para a parte de logística mesmo, né? Nessas datas, se você for parar para analisar agora, a gente está aqui agora em mês 7, final de julho, e a gente já está nos preparando aí para todo o calendário do segundo semestre. E como a gente está aqui no finalzinho de julho, a gente está já trabalhando nos processos que vão ser implementados durante todo o segundo semestre, que a gente tem algumas datas comemorativas e a Black Friday, né? Então a gente tem o aniversário da loja no próximo mês, acho que o Fer fala um pouquinho mais depois. A gente tem a Black Friday e algumas outras campanhas pela frente. E uma ferramenta que eu particularmente acho muito importante dentro do processo de logística é a questão do WMS. Anteriormente, a gente não tinha a questão do WMS implementado e eu acho que ele otimizou muito o processo da expedição. A questão de como a ferramenta auxilia no dia a dia da parte de logística é muito grande. Então, acho que a questão tecnológica é muito importante e essa questão de se planejar com antecipação. Então, a gente está 3 meses antes da campanha, a gente já está resolvendo questões de endereçamento, onde vai ficar tal produto, qual que é o processo mais fácil para fazer faturamento, que vai otimizar o dia a dia. Então, eu acho essa questão de antecipar o calendário e pensar nos processos antes de chegar às datas comemorativas, né? As datas que têm um maior volume de vendas, um maior volume de trabalho. Excelente, Gu. Alexandre, cara, a preparação para datas sazonais, elas começam primeiro num entendimento de quão forte essa data é. Por que eu falo isso? A Nerd Store começou a fazer Black Friday em 2014, se não me falha a memória, muito numa provocação da esposa do Sr. K, junto com a Andrea, né, que era a principal gestora na empresa. Eu lembro daquele vídeo alucinado dos meninos gravando no CD, né? Exato. Uma coisa que foi marcante aí pro público. Exato. E assim, no começo, no Brasil aqui, quando começou a fazer a Black Friday, o público chamava muito de Black Fraud. Não sei se você lembra disso. Tinha um descrédito muito grande, né? As empresas, os grandes varejos brasileiros, eles faziam tudo pela metade do dobro. Eu lembro muito dessa fase. Então, esse é um problema que a gente tem de cultura aqui no país, né? Onde, infelizmente, existe o jeitinho. E uma característica muito forte da Nerd Store, muito pela filosofia de vida dos fundadores, é de não enganar o público. O público é muito inteligente e a gente também tem os princípios de honestidade, etc. Então, quando a empresa foi fazer a primeira Black Friday, não só a primeira, mas eu acho que a primeira, a segunda e a terceira, sempre foi focado naquilo que estava parado no estoque. Aquela visão de queima mesmo, né? Exato. Eles conseguiam aplicar um desconto muito agressivo para, de fato, limpar o estoque, pegar esse dinheiro no caixa e investir em novos produtos. Basicamente isso.
Essa é a dinâmica de quando começou a Black Friday dentro da Nerd. Só que a Nerd Store, assim, desde o primeiro momento, quando começou a Black Friday ela se tornou não somente uma ferramenta de queima de estoque, mas ela se tornou uma excelente ferramenta de aquisição de cliente. Por quê? Cada Black Friday que passa, mais pessoas compram pela primeira vez na internet. Uhum. Isso é um dado. E esse ano, cada ano que passa, isso só aumenta. E tem muito para aumentar ainda, né? Porque da pandemia o e-commerce se aproximou de 10% de participação no varejo brasileiro. Aquilo que o varejo físico faz, o e-commerce agora está chegando em 10% em representatividade de vendas. Então você imagina que cada ano que passa, a Black Friday ela se torna, no caso para quem é varejista online, ela se torna uma excelente oportunidade de aquisição de clientes. E uma das formas de você adquirir cliente. Né? Então você pode fazer investimento em marketing, né? em digital, em ads e etc. E você também pode fazer isso mexendo na margem do teu produto, fazendo com que a tua margem fique um pouco mais espremida, só que com isso você consegue alcançar uma maior quantidade, né? Um maior volume de pessoas. Ou seja, promovendo o produto pela atratividade econômica. Exato, porque o e-commerce ele passa a ganhar dinheiro na recorrência. O e-commerce ele não é barato na primeira aquisição. Uhum. A primeira aquisição de um cliente no e-commerce, normalmente ela é muito cara. Porque você tem uma série de investimentos necessários para convencer aquele cliente a comprar pela primeira vez na tua loja. Agora, a recorrência é onde está a virada de jogo. Quando uma empresa passa a ter recorrência de compra, ela passa a ser financeiramente mais rentável. Por quê? O custo daquela aquisição de cliente, ela já não existe mais. Ou se existe, ele é bem menor. Então, a NetStore, por ser uma empresa de 14 anos, ela tem uma recorrência muito forte na sua base. Por isso que nós estamos de pé até hoje, mesmo com todas as crises econômicas que o país já passou nesses 14 anos, né? Mas, basicamente, o segredo nosso é a busca pela recorrência. E a Black Friday, ela se tornou rapidamente a principal data de aquisição de cliente da empresa. E voltando no início da tua pergunta, o que faz a gente planejar, no caso a Black Friday, é como foi as Black Fridays anteriores. E como cada ano que passa a Black Friday bate recordes, tanto no país como, consequentemente, dentro da Nerd Store também, cada ano que passa a gente precisa aumentar o nosso tempo de planejamento. Eu preciso começar antes. Então a minha Black Friday esse ano eu comecei em junho. Já comecei em junho, mês 6, a me planejar para o que eu vou fazer no mês 11. Então eu já estou preparando o estoque, quer dizer, o estoque da Black Friday eu já tenho em mãos hoje. Ela já está em minhas mãos. Eu não tenho que fazer aquisições de estoques maiores. Eu já estou com um estoque muito grande para esse ano em mãos. Consequentemente, nós estamos nesse momento passando por uma questão de inventário. Então eu estou fazendo todo o inventário, todo o endereçamento, todo o ajuste em cima desse meu inventário para que ele possa estar 100% online nesse período, né, nesse último trimestre do ano. Então, com certeza, o impacto disso é gigantesco, né, dentro do nosso planejamento. Então, a Black Friday, de forma bem resumida, nós começamos no mês 6. E em termos de números mais concretos, a Black Friday normalmente representa para a gente um faturamento de 6 meses. Em 3 dias, a gente vende o equivalente a 6 meses de trabalho. Então, não tem como você querer se preparar para uma data como essa com 15 dias antes. Não dá. Vai faltar produto, você não vai entregar. Falta produto. Você não vai conseguir. Você vai ser atropelado pela enxurrada de pedidos, você, consequentemente, não vai faturar o equivalente a esses 6 meses de faturamento. Porque datas como essa, como sazonais, se você tem um planejamento de produto, você tem um planejamento de marketing, você tem um planejamento de tecnologia, né, em 2019 e 2020, a gente teve problemas técnicos na loja no dia, por causa a gente esperava X visitas, né, a última foi assim. A gente esperava X visitas e veio quase 10X. Então, de 2019, então, que a gente fez com o Cid, aquele vídeo emblemático do Cid, do Cid como CEO da empresa e tal, a gente acertou muito a mão naquela comunicação. A gente recebeu diversos elogios, inclusive do meio acadêmico.
Só que trouxe um desafio técnico de conseguir suportar. Sabe aquelas imagens das lojas físicas que abre a porta e entra é mais ou menos isso no online. Aquele arrastão, né? Exato. Foi assim, cara, que eu me senti em 2019 e 2020. Então, esse ano, tomei a decisão de começar isso já em junho. Você é bem calejado, né? Exato. A parte técnica a gente resolveu no início de fevereiro desse ano. Então, no início de fevereiro desse ano, eu já estava com as implementações, né? A equipe já estava com as implementações de tecnologia feitas, necessárias para aguentar, muito pelos aprendizados do que foi 2019 e 2020, né? Excelente, excelente. Eu falo muito assim, o segredo do e-commerce está na logística, né? Na gestão de estoque, na negociação, nas parcerias com os fornecedores, em todo o processo de expedição, de armazenagem, de ter uma eficiência operacional muito grande para você conseguir dosar custo e ter uma entrega de valor percebido para quem está na outra ponta. Senão você faz a promessa e acaba não tendo a capacidade de entregar. E aí é ruim. Exato. Agora eu tiro o crachá de apresentador, de podcaster, e coloco o crachá de cliente, de fã. Vocês estão lançando agora, recentemente, né, uma nova linha de produtos, que são as calças de moletom temáticas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre portfólio, sobre produtos, por que calça de moletom, um produto inusitado, novo, que não tinha até então na loja, e o que a gente pode esperar pela frente, o que vem de novidade por aí. Certo, Alexandre. A gente entende que o público periodicamente tem necessidades diferentes. O mesmo público, a mesma pessoa. Vamos buscar aqui a persona de um cliente, tá? Vamos colocar você aqui como um cliente nosso. As suas necessidades, elas mudam conforme o ano. Cada mês que passa, obviamente, dentro daquela pirâmide Maslow lá, né? Você tem as necessidades básicas, enfim, as primordiais, etc. Mas, assim, em termos do que a gente vende, a sua necessidade de janeiro é diferente de fevereiro, de março e por consequente. Qual que é, assim, o que eu posso abrir aqui para vocês, uma das minhas visões? É fazer com que a gente consiga estar alinhado com as necessidades do minha principal persona, do meu principal cliente. Ao longo de um ano de necessidades. Porque eu tenho recorrência. Eu tenho um esforço muito grande de ter sempre estampas de camisetas novas todo mês. Todo mês eu estou fazendo um exercício cada vez mais de aumentar isso. É um desafio. Mas é um movimento que a gente faz. Porém, se eu tenho um alto padrão, né, um alto grau de recorrência, dificilmente um cliente vai comprar todo mês 2, 3 camisetas todo mês, a não ser que seja um colecionador e etc. Você não tem tanta necessidade de ter camisetas novas todo o tempo. Então, com isso, me trouxe uma necessidade de readequar o meu mix de portfólio dentro do que eu sei fazer de melhor, porque eu também não queria me arriscar em produtos que a gente não tem no domínio, e trazer um diferencial, porque calça todo mundo vende. Calça você encontra de tudo que é tipo de qualidade, de tudo que é tipo de material, de tudo que é tipo de estampa, e a gente entendeu que no nosso nicho, você não tem, com a qualidade da Nerd Store, licenciados produtos de qualidade. Então, o que eu provoquei a minha equipe interna de produção, né, de criação, foi, gente, vamos criar uma calça que a galera queira usar. E que ela fale, putz, eu vou para um evento, eu vou fazer tal coisa, e essa calça aqui vai me representar. Porque uma característica forte da nossa marca, Alexandre, é que a gente trabalha com fã. Você sabe disso. E o fã, por que ele se torna um fã? Por que ele deixa de ser um cliente e passa a ser um fã? É porque ele passa a ter um senso de representatividade em cima daquilo que ele consome. Então, quando eu consumo uma camiseta de um big player do mercado, por exemplo, eu não vou falar nenhum nome aqui para não ter problemas, mas vamos supor que você pega uma loja dessas gigantes de shopping, entra lá e compra uma camiseta. Dificilmente você vai criar um vínculo com aquela marca de representatividade. Você está comprando pelo produto, especificamente, porque você quer uma camiseta. No caso nosso, quando a gente imprime a nossa identidade num produto, o cliente não necessariamente está comprando uma camiseta, ele está comprando o que aquele produto significa.
o que aquele produto vai fazer na identidade daquela própria pessoa que está vestindo. Então isso é algo muito delicado, porque cada pessoa se identifica de um jeito. Cada pessoa tem uma visão de mundo diferente. Então, quando a gente procura criar uma coleção nova de produtos como essa da calça, a gente precisa respeitar o pilar da empresa, que é fazer com que esses produtos, de alguma maneira, consigam atingir o objetivo de fazer com que aquela pessoa se sinta representada na compra daquele produto. Você coloca de uma maneira muito boa no teu discurso, Fernando, a questão do simbolismo, né, do que significa aquele símbolo, aquela estampa, aquele grafismo ali de uma camiseta, de uma calça, do moletom, da peça que for de acessório de vestuário. Uhum. Que moda é comunicação. Eu estou comunicando para um meio social o que eu penso, o que eu sou, o que eu quero passar de imagem, como eu quero ser visto. Exato. Eu posso ir de bermuda e camiseta e eu posso ir de terno e gravata. Uhum. Eu não estou falando de estampa, eu não estou falando de cor, eu estou falando de vestimenta. Eu passo mensagens diferentes. Eu posso ir com uma camiseta preta com determinado grafismo, eu posso ir com uma camiseta amarela com outro grafismo. Estou falando do mesmo produto, comunicações diferentes. E quando eu vou numa loja, num big player desse, como você comentou, eu compro lá porque aquela estampa me ajuda a representar de alguma forma uma comunicação, externalizar o que eu quero passar. E é só isso. É uma bandeira, né? É um grafismo, é uma arte, como o pessoal, os criativos gostam de chamar. Agora, quando eu estou trazendo, e aí vou dar um depoimento aqui, né? Quando eu vou no churrasco dos amigos que jogam Battlefield comigo e eu coloco a camiseta do Poder da Matemática, Uhum. cara, essa camiseta fala muito mais do que o grafismo, porque existe um contexto que aquela comunidade de fãs que compartilha as mesmas experiências consegue entender. Exato. Pra quem me vê na rua com aquela camiseta, puxa, uma camiseta meio esquisita, com um monte de cálculo ali, talvez nem passou direito a mensagem. Provavelmente o receptor não conseguiu entender como o público-alvo, que é as pessoas que estão naquele churrasco, que são meus amigos que jogam o joguinho de tiro lá comigo, vão entender e a gente vai entrar numa discussão do jogo. Por quê? Porque aquela comunicação foi isso, da camiseta foi o estopim para isso. Exato. É mais ou menos o que a gente gosta muito da filosofia do protocolo Blue Hand, porque essa dinâmica da comunidade se reconhecer utilizando os produtos da própria comunidade, sabe? Perfeito. Então a comunidade que o Jovem Nerd construiu, ela é tão grande que não, é inegável a gente querer fazer uma disruptura da Nerd Store com a história do Jovem Nerd, porque ela é muito intrínseca, né? Mas a comunidade do Jovem Nerd, ela é tão grande que quando você utiliza um produto que faz parte desse universo e você tá andando na rua, por exemplo, e você bate o olho e reconhece, sabe aquele olhar de orgulho, né? Você olha para outra pessoa e fala, putz, você é o cara, né? Então, eu falo porque antes de eu ser o administrador da empresa, eu sigo o Jovem Nerd desde 2009, foi quando eu conheci eles pela primeira vez. E eu lembro muito, muito de uma experiência que eu estava tendo de utilizar uma camiseta na Avenida Paulista e passou por mim uma pessoa com uma camiseta da mesma loja, né, a Nerd Store, só que eu, na época, não tinha nenhum envolvimento com a Nerd. Uhum. E, tipo assim, a gente se entreolhou, eu lembro muito bem dessa sensação, a gente se entreolhando e sabe, aquele olhar de orgulho. Se assim, identifica, cara, né? Cara, isso é uma coisa que eu preciso agradecer a vida, assim, porque, bom, é muito raro, Alexandre, você ter esse tipo de comportamento dentro de um mercado de varejo no Brasil. São poucas as empresas que têm o privilégio de ter um público tão cativo e a gente respeita muito isso aqui dentro. A gente leva isso muito a sério. Não é à toa que grandes players estão tentando entrar nesse mercado nerd, querendo oferecer produtos para isso, né? Mas eu vejo que o grande diferencial da Nerd Store, como eu te falei, não é só o desenvolvimento do produto em si, mas é fazer com que a comunidade seja ouvida, né? Seja representada em cima disso. Então, enquanto eu estiver à frente da gestão da empresa, eu quero respeitar muito esses pilares, né? Esse compromisso com o público de ser próximo a eles, basicamente. Maravilha. Fernando, Gustavo, queria agradecer imensamente pela disponibilidade, pela disposição, né, pela atenção e pelo carinho
de poder marcar essa conversa, a gente poder gravar esse material aqui. Acho que em nome da comunidade nerd do Brasil, a gente consegue trazer para dentro do podcast um pouquinho desse universo, dessa comunidade que você estava falando, Fernando, que é muito rico, essa coisa de a gente se identificar com outro, mesmo que desconhecido, mas, puxa, a gente tem alguma coisa em comum, tem aquele gosto, aquela preferência, e a gente traz um pouquinho nessa conversa, nesse episódio, o mundo aí da Nerd Store para dentro do podcast, para os nossos ouvintes. Para quem ainda não conhece, por favor, né, gente? Entre lá, nerdstore.com.br, vão conhecer a loja. Mas eu queria perguntar para vocês, quem ouviu, quem gostou do papo, quem quer conhecer um pouco mais vocês, ou mesmo a loja, quais os principais canais? Onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Tem algum blog? Tem algum site de apoio à loja? Vocês trabalham focado na loja? O que é o ideal? Bom, gente, nerdstore.com.br, né, é o principal canal nosso. Nós temos as nossas redes sociais, então é só procurar o Nerd Store no Twitter, Instagram e Facebook. Twitter e Instagram são as redes que a gente mais dedica atenção para conversar com o público, para postar as novidades, fazer algumas promoções. Nós vamos lançar aqui com vocês, então estou aqui à primeira mão divulgando um cupom de desconto aqui para quem está ouvindo o podcast de 15%. Da data de publicação desse podcast, nos próximos 15 dias ele vai ter essa validade. Depois na descrição do episódio eu acho que o Alexandre coloca um pouquinho mais de informações. O meu LinkedIn, Fernando Alessio, está aberto para quem quiser me adicionar lá, me mandar um olá. Eu tendo tempo disponível, eu sempre gosto de interagir com o pessoal. Então fiquem à vontade por me adicionar por lá. E basicamente é isso. Gu. Eu vou agradecer ao convite, então, professor Alexandre aí. E agradecer pela aula, apesar de participar. Eu acredito que eu tive o melhor dos dois mundos para mim aqui, o meu lado acadêmico e o meu lado profissional. Então, agradecer pela aula que vocês dois me deram. E se quiserem também me adicionar no LinkedIn, trocar um pouquinho de papo sobre o operacional do e-commerce, podem me procurar lá, Gustavo Stratman. E, mais uma vez, realmente, para finalizar, agradecer mesmo pela participação e pelo convite. Vale a pena seguir e tá a par do que vem pela frente. Exato. Muito obrigado, Alexandre, aí pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fernando. Obrigado você, ouvinte, que ficou até o final. Eu sou Alexandre Conte. Esse foi mais um episódio do ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.